todos na atividade de hoje. A gente fica muito satisfeito de ter inscrição para todas as nossas atividades. Eu queria dar alguns recados iniciais. Primeiro, que essa atividade está sendo gravada, então, por favor, avise os colegas de vocês que não tiverem oportunidade de estar assistindo hoje, que ela vai estar em breve já disponível no site, para que vocês possam acessar e assistir posteriormente. Gostaríamos de receber também as dúvidas ou contribuições que vocês tenham a fazer pelo chat. Durante a palestra, vocês podem encaminhando perguntas ou contribuições, que a gente vai atendê-las até o final. E gostaria de lembrar também que a gente tem um outro canal de comunicação com vocês, que são as teleconsultorias. Então, nós temos as teleconsultoras que ficam aqui no CAN e que vocês podem mandar as dúvidas ou as questões que estejam pertinentes para o trabalho de vocês. Bom, a nossa palestrante de hoje é a Nádia Klein, endocrinologista pediátrica aqui do Hospital Universitário. Então, seja bem-vinda, Nádia, e a palavra é toda sua. Obrigada, Carmen. Então, a gente vai começar falando um pouquinho do diabetes tipo 1, principalmente do diabetes tipo 1, e o manejo na atenção primária da saúde. Lembrar que o diabetes mellitus é um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, e aí nisso ele consiste em hiperglicemia, distúrbios do metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção ou ação da insulina, né? No tipo 1 mais da secreção e no tipo 2 mais da ação da insulina. Há um aumento crescente de sua prevalência, e isso a gente fala principalmente do diabetes tipo 2, por conta do aumento da obesidade entre a população. Há uma grande associação do diabetes com dislipidemia, hipertensão arterial e disfunção endotelial. E o bom manejo desse problema, ainda na atenção básica, ele vai evitar hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e também cerebrovasculares. Temos que ter muita atenção, porque muitos pacientes já chegam à unidade básica de saúde apresentando sinais de estágio avançado da doença, justamente por dificuldades no diagnóstico precoce ou até mesmo dificuldade nas ações de prevenção primária e secundária, principalmente a identificação e tratamento dos fatores de risco para o diabetes. O controle do diabetes, ele visa o acompanhamento dos pacientes, para que assim o paciente possa ter um controle da sua glicemia e principalmente o desenvolvimento do autocuidado. Isso vai contribuir na melhoria da qualidade de vida desse paciente e na diminuição da sua morbimortalidade. O diabetes mellitus, ele pode permanecer assintomático por longo tempo e a sua detecção clínica é frequentemente feita não pelos sintomas, mas pelos seus fatores de risco. Isso falando principalmente do diabetes tipo 2. Por essa razão, é importante que as equipes de atenção básica estejam atentas não apenas para os sintomas de diabetes, mas também na identificação dos principais fatores de risco, como hábitos alimentares não saudáveis, sedentarismo e obesidade. Como a nossa aula é voltada principalmente para o diabetes tipo 1, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Então, a gente tem como principal característica do diabetes tipo 1 uma apresentação em geral abrupta e principalmente em crianças e adolescentes, no caso, sem excesso de peso. Também é uma grande diferença do tipo 2, que a maioria dos pacientes são obesos. Na maioria dos casos, a hiperglicemia no diabetes tipo 1 já é acentuada, evoluindo rapidamente para a cetoacidose, especialmente na presença de infecção ou outra forma de estresse. Eles têm uma tendência à hiperglicemia grave e a cetoacidose. E ela ocorre, né, o diabetes tipo 1, por destruição da célula beta, por isso que já tem uma necessidade de insulina logo no começo, levando ao estágio de deficiência absoluta da insulina por um processo autoimune, que pode ser detectado através de exames laboratoriais, pela medição dos autoanticorpos circulantes, como o anti-GAD, o anti-ilhota e o anti-insulina. Em menor proporção dos casos, a causa é desconhecida, mas na grande maioria dos casos, é etiologia autoimune. Essa destruição das células betas ela é rapidamente progressiva e ocorre principalmente nas crianças e adolescentes, com um pico de incidência entre 10 e 14 anos, que coincide com o pico de estirão de crescimento e liberação do hormônio de crescimento, que é contra-insulínico. Mas pode ocorrer também em adultos em menor número de casos. Em algumas circunstâncias, a diferenciação entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2 pode não ser tão simples.
Se tiver alguma dúvida, nós podemos solicitar níveis dos anticorpos, principalmente o anti-GAD, que é o que nós temos mais facilmente, e avaliar a reserva da insulina pancreática, que é medida principalmente através do peptídeo C. Se você tem anticorpos positivos e um peptídeo C baixo, principalmente abaixo de 0,9, isso sugere o diagnóstico de diabetes tipo 1. Se os anticorpos estiverem negativos e o peptídeo C estiver elevado, isso sugere o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Então, o diagnóstico do diabetes ele vai ser um conjunto de sinais e sintomas e exames laboratoriais. Os principais sinais e sintomas podem ser resumidos nos 4 P's, que é a poliúria, né, quando vai muito urina demais, a polidípsia, que é sede intensa, polifagia, que é um aumento do apetite, e apesar desse aumento do apetite, você tem uma perda inexplicada do peso. Embora possam estar presentes no diabetes tipo 2, esses sinais são mais característicos e mais intensos e mais agudos no tipo 1. O diabetes tipo 1 ele vai evoluir para cetose, desidratação e acidose metabólica se você não tratar. Além desses sinais e sintomas, temos como diagnóstico os exames laboratoriais. Então, como glicemia de jejum sugestiva de diabetes, nós consideramos uma glicemia maior ou igual a 126. Ou a glicemia pós-prandial, ou ainda aquela pós-sobrecarga de 75 gramas de glicose, maior ou igual a 200, ou uma glicemia casual em qualquer horário do dia, também maior ou igual a 200. Por que sugestivo? Porque qualquer um desses 3 critérios, seja jejum, seja pós-prandial, seja casual, tem que ser repetido em outro dia ou em associação com os sintomas. Uma dessas medidas com os sintomas a gente já considera diabetes. A gente também usa muita hemoglobina glicada, que pode ser chamada também de A1C ou HbA1c, que é um percentual de hemoglobina que se encontra ligada na glicose. Ela vai mostrar os níveis médios de glicemia nos últimos 2 a 3 meses, mas ela é principalmente utilizada no acompanhamento, não no diagnóstico. Como acompanhamento na unidade básica de saúde, a gente tem que levar em consideração que o paciente sempre vai ter que ter uma consulta médica, uma consulta de enfermagem. E essa consulta vai ter que abranger vários tópicos. O histórico do paciente, então com a identificação, os dados socioeconômicos, ocupação, moradia, escolaridade, isso vai ser muito importante no tratamento, no autocuidado, os antecedentes familiares pessoais, lembrar que o diabetes tipo 2, ele é muito comum em famílias, então a história familiar de diabetes tipo 2 sugere um grande fator de risco para desenvolvimento de diabetes tipo 2. As queixas atuais do paciente, inclusive aquelas dos 4 P's, os cuidados que o paciente está tendo, se já fez algum tratamento prévio, percepção da pessoa diante da doença, lembrar que todos os motivos de estresse, seja negação da doença, seja tristeza, depressão, isso pode alterar as glicemias. Os medicamentos utilizados para o diabetes ou algum outro problema de saúde que o paciente tenha e a presença de efeitos colaterais desses tratamentos. Os hábitos de vida, como alimentação, sono, repouso, atividade física, higiene, hábito intestinal, hábito miccional, porque isso também vai relatar e vai ajudar ou atrapalhar no tratamento do paciente. Além disso, a identificação de fatores de risco que podem vir piorar o diabetes, como tabagismo, alcoolismo, obesidade, dislipidemia e sedentarismo. No exame físico, temos que tomar sempre em consideração a altura, o peso, a circunferência abdominal e o IMC, que isso pode atrapalhar muito o desenvolvimento do diabetes e acelerar as complicações crônicas. A pressão arterial com a pessoa sentada e deitada, porque em algumas fases de neuropatia o paciente começa a apresentar hipotensão postural, alterações de visão, pensando também na retinopatia diabética, exame da cavidade oral com atenção principal para gengivite, problemas odontológicos e candidíase. A candidíase, tanto oral quanto vaginal, é muito mais frequente nos diabéticos. A frequência cardíaca e respiratória, a ausculta pulmonar e cardíaca também, porque também as neuropatias elas podem evoluir com alterações da frequência cardíaca. A avaliação da pele, para avaliar a desidratação, né, o turgor, a coloração, as manchas,
os membros inferiores, unhas, dor, edema, os pulsos, como estão as articulações, avaliar os pés para avaliar se existe alguma lesão pré-ulcerosa que pode evoluir, palpar a tireoide, lembrando que o diabetes tipo 1, como é uma doença autoimune, carrega com o paciente uma maior tendência a outras doenças autoimunes, como tireoidites ou até mesmo a doença celíaca. E se houver necessidade de algum exame ou alguma avaliação ginecológica, lembrar da candidíase, que é mais comum nesses pacientes também. Devemos sempre estar atentos às dificuldades e déficit cognitivo, analfabetismo, visto que a dose da insulina deve ser bem prescrita, bem usada pelo paciente, a diminuição da acuidade visual e auditiva, problemas emocionais, sintomas depressivos, como eu já falei anteriormente, todo esse estresse pode piorar as glicemias do paciente, o sentimento de fracasso pessoal, crença no aumento da severidade da doença, os medos, medo de hipoglicemia, medo de depender de alguém, medo de ganhar peso, medo de aplicar insulina, nas crianças a gente vê muito isso. Inclusive, muitos pacientes abrem mão de outros tratamentos alternativos com medo da insulina e todos esses medos. Uma coisa muito importante no tratamento e no acompanhamento desses pacientes é avaliar a aplicação da insulina e como o paciente está fazendo a automonitorização. Muitas vezes, você não tem a resposta que você esperava com o tratamento, porque o paciente não está fazendo a aplicação adequada de insulina. Quem aplica a insulina, os locais de aplicação, lembrar que o paciente sempre tem que fazer um rodízio, se existe alguma reação à aplicação, como que está sendo o armazenamento dessa insulina e se o paciente está usando o glicosímetro. Lembrar que o glicosímetro, cada um tem seu chip, e toda vez que você troca a caixinha de fita, você tem que trocar o chip. O tamanho da gota que vai ser usada no glicosímetro pode modificar a glicemia, então uma gota pequena pode dar hipoglicemia. O paciente tem que ser orientado, sempre esperar fazer uma gota bem gordinha, como a gente fala para os pequenos, para poder dosar no glicosímetro. A insulina deve ser feita a aplicação por rodízio, e lembrar que até mesmo a prega do subcutâneo pode alterar a absorção. Às vezes, se o paciente faz uma prega muito grossa, ele pega o músculo e aí você vai estar fazendo uma aplicação intramuscular no subcutâneo. Sempre o paciente deve ser orientado sobre os sinais de hipoglicemia, hiperglicemia e como agir diante das situações. Além de que todos os fatores de risco, como hábitos de vida não saudáveis, que vão piorar as complicações do diabetes, sempre devem ser orientados. Evitar o sedentarismo, fumo, estresse, bebida alcoólica. As complicações da doença também devem ser sempre orientadas, porque às vezes o paciente diabético ele não tem nenhum sintoma agudo, então ele acha que não precisa tratar, não precisa se cuidar. Então é importante que ele saiba daquelas complicações que o não tratamento vai trazer, se a doença não estiver bem controlada. Quais são as indicações da insulina, as doses, os horários, os efeitos desejados, tudo isso o paciente deve ter orientação em todas as consultas. Além disso, solicitar e avaliar os exames previstos. Se o paciente não tiver com bom controle, a cada 3 meses devem ser solicitados glicemia de jejum, glicemia pós-prandial e hemoglobina glicada. Se os controles estiverem bons, isso pode ser pedido a cada 6 meses. E pelo menos anualmente temos que pedir o colesterol total e frações, creatinina, EAS e, se necessário, geralmente depois de 5 anos da doença, a microalbuminúria e o exame de fundo de olho. Todo ano o exame de fundo de olho. Quando pertinente, encaminhar ao especialista, mas lembrar que como é uma doença crônica, todos devem ser envolvidos. Enfermeiros, médicos, agentes comunitários e o núcleo de apoio à saúde da família, quando disponível. As metas do tratamento, elas devem ser uma hemoglobina glicada menor que 7. Lembrar que a orientação quanto ao uso do glicosímetro e ao uso do controle de glicemia capilar é muito importante. Vários estudos foram realizados e já foi visto que medir 3 ou mais vezes diminui o risco de complicações, porque o paciente fica mais consciente da sua doença. Então, isso faz com que o paciente consiga manter mais tempo uma hemoglobina glicada menor que 7.
Outro objetivo de tratamento deve ser tentar manter uma glicemia de jejum entre 70 e 130 e uma pós-prandial menor que 180. Nas crianças e adolescentes, a gente tem metas mais flexíveis, principalmente por conta da liberação do hormônio de crescimento na fase da adolescência e puberdade, por conta também do maior risco de hipoglicemia que os lactantes e pré-escolares desenvolvem. Então, naqueles entre 0 a 6 anos, temos como meta uma glicemia de jejum entre 100 e 180, a glicemia noturna na hora de dormir entre 110 e 200 e uma hemoglobina glicada menor que 8,5. Nos escolares, entre 6 a 12 anos, de jejum de 90 a 180, à noite entre 100 e 180, com a glicada menor que 8. E adolescentes e adultos jovens, de 13 a 19 anos, jejum de 90 a 130 e a noturna de 90 a 150 com hemoglobina glicada menor que 7,5. O tratamento para o diabetes tipo 1 sempre é a insulinoterapia, mas não esquecendo que a insulinoterapia deve ser associada às mudanças do estilo de vida, uma alimentação saudável e o estímulo à prática de atividade física. Geralmente, para que mais complicações micro e macrovasculares sejam evitadas, nós optamos por um esquema intensivo de 3 a 4 doses de insulina por dia, divididas entre insulina basal e insulina prandial. E conforme o paciente vai fazendo esses controles das glicemias capilares, nós vamos ajustando as doses da insulina. No SUS, temos 2 insulinas disponíveis facilmente no posto de saúde, que são as insulinas de ação rápida, que é a regular, e a de ação intermediária, que é a NPH. Geralmente, a NPH nós usamos como insulina basal e a rápida como insulina prandial. Além do que, a insulina regular a gente também usa para controlar aqueles picos hiperglicêmicos. Nas emergências ou até mesmo como orientação para o paciente, de se a glicemia vier maior que 250, ele pode usar regular também. A NPH ela é usada mais como manutenção do controle glicêmico basal e pode ser dividida entre 2 a 3 doses ao dia, principalmente 3, manhã, almoço e ao deitar. Inicialmente, logo ao diagnóstico, começamos com uma dose de meia unidade quilo dia, dividindo entre 2 doses, 2/3 de manhã e 1/3 ao deitar, principalmente às 22 horas. Caso seja necessário iniciar a dose do almoço, pegamos esses 2/3, essa dose anteriormente dividida 2/3 da manhã, dividimos novamente, sendo que 1/3 fica na hora do almoço e os outros 2/3 no café da manhã. Então, nós temos todas essas insulinas hoje à disposição, mas vamos dar enfoque nessas 2 que nós temos no posto, que é a insulina regular, que tem como início de ação de meia a 1 hora, por isso que ela é bom para ser usada nas glicemias prandiais, o pico de ação de 2 a 4 horas e o término de ação entre 5 a 8 horas da aplicação. E a insulina NPH, com início de ação de 2 a 4 horas, o pico de ação de 4 a 12 horas e a duração de 12 a 24 horas. Lembrando que, por essas características de tempo de ação, a insulina NPH usada à noite vai fazer seu efeito na glicemia medida de manhã, a da manhã vai fazer o efeito ao entardecer, na hora do almoço, e a do almoço vai fazer seu efeito à noite. A aplicação da insulina é feita sob via subcutânea, com exceção da regular, que às vezes na emergência precisa ser feita endovenosa. E pode ser usado braços, abdômen, coxas e nádegas. A velocidade de absorção vai depender do local de aplicação, ela é mais rápida no abdômen, intermediária no braço, mais lenta nas coxas e nas nádegas. Então, do que eu acabei de falar, para as hiperglicemias de jejum ou pré-prandiais, a gente usa NPH, e a hiperglicemia associada à refeição, por conta do início de ação, a gente usa rápida, que é regular. Então, NPH feita às 22 horas, até algum tempo atrás, a gente usava NPH da noite na hora da janta, isso aumentava muito as hipoglicemias no meio da madrugada, e o paciente acordava com hiperglicemia, porque ela não chegava até lá. Então, essa NPH antes de dormir, às 22 horas, ela diminuiu essa hiperglicemia ao amanhecer e diminuiu as hipoglicemias noturnas. Lembrar que, como a insulina regular ela tem esse início de ação de meia a 1 hora, se for usar como correção da refeição, tem que ser usada meia hora antes.
Outra coisa que a gente sempre tem que ter em vista quando vai orientar o paciente é que as seringas fornecidas no posto ou vendidas para aplicação de insulina, elas são de várias unidades. Então, temos as insulinas de 30 unidades, a seringa de 30 unidades, 50 unidades, 100 unidades. A de 30, ela é estratificada em uma unidade, a de 50 também, e a de 100 em duas unidades. Então, para que o paciente consiga, às vezes tem uma dose ímpar, 13 unidades, que ele não vai conseguir quantificar direito na seringa de 100. E isso sempre tem que ser visto em todas as consultas, qual é a seringa que o paciente usa e como ele está fazendo para usar, para puxar a sua dose. Lembrar que as insulinas, elas têm um período de validade, então aquela insulina fechada, ela deve ser conservada dentro da geladeira, na parte inferior da geladeira, e pode durar 2 a 3 anos de acordo com a data que ela foi fabricada. Já a insulina aberta, se você usar a seringa no frasco, também deve ser conservada na geladeira, e ela dura de 4 a 6 semanas depois que foi aberta. Se o paciente usar a caneta descartável, lembrar que algumas marcas de NPH irregular, elas são disponibilizadas gratuitamente para o paciente. Refis de caneta na farmácia popular. Então, as canetas, o refil que está dentro da caneta, ele não precisa ser armazenado na geladeira. Pode ser mantido em temperatura ambiente. Sempre nas canetas você não precisa guardar na geladeira. Então, lembrando os locais de aplicação: abdômen, parte frontal e lateral das coxas, a parte posterior dos braços e a parte superior das nádegas. E lembrar que é muito importante o tamanho da prega que se faz para aplicação. A prega pequena, ela pega só o subcutâneo. Uma prega maior, ela vai pegar subcutâneo e intramuscular, com menor absorção da insulina. Como complicações do diabetes, nós temos aquelas complicações agudas, que são mais raras, então, que podem ser ou a hiperglicemia ou a hipoglicemia. Como hiperglicemia, nós consideramos aquela glicemia maior que 250. No caso da cetoacidose diabética, você vai ter uma glicemia maior que 250, mais cetonemia e acidose metabólica. E no caso da síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, também conhecida como coma hiperglicêmico, você vai ter uma glicemia maior que 600 a 800, com desidratação, alterações do sistema nervoso central, mas o paciente não tem cetose. Para as duas, o tratamento em unidade básica de saúde deve consistir em hidratação endovenosa e o uso de insulina regular. Às vezes a gente faz 0,1 unidade por quilo de hora em hora, até o paciente chegar a 250, e sempre encaminhar ao serviço de emergência. No caso da hipoglicemia, se o paciente tiver uma glicemia casual menor que 60, já é o diagnóstico de hipoglicemia. Você primeiro tenta uma correção imediata em casa com carboidratos de absorção rápida. Como a gente faz isso? Ou bala, ou um suco de frutas adocicado, mel, açúcar. Se o paciente estiver consciente, ele pode usar isso daí. Se não estiver consciente, a gente orienta os parentes ou quem tiver esfregar o açúcar na mucosa do lábio inferior, ou até mesmo, que é muito mais fácil porque ele vai dissolvendo, aqueles chantilly em spray que compra no supermercado. Caso esse paciente não melhorar, ele tem que ser encaminhado a um serviço de saúde, e já na unidade básica de saúde pode ser feito 25 ml de glicose a 50%. Via endovenosa, tem que ser numa veia calibrosa, e com a velocidade de 13 ml por minuto, manter essa veia com a glicose a 10%, até recuperar plenamente a consciência, ou uma glicemia maior que 60. O paciente diabético vai ter principalmente as complicações crônicas, que são a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia diabética, que são as complicações microvasculares, e as doenças cardiovasculares, que são as macrovasculares. Geralmente, após 20 anos de diagnóstico, quase todos os indivíduos com diabetes tipo 1 vão ter alguma forma de retinopatia. E se tiver nefropatia, vai aumentar ainda mais o risco de retinopatia. Por isso, deve ser feita a fundoscopia anual. 5 anos após o diagnóstico do diabetes, como eu já falei anteriormente, todos os pacientes devem ter sua microalbuminúria colhida. Caso microalbuminúria positiva,
já pode entrar com os inibidores da ECA, os bloqueadores de receptores da angiotensina, que vão evitar a progressão dessa albuminúria para a insuficiência renal. Então, a gente tem como normalbuminúria numa urina de 24 horas, aquela menor que 20 microgramas por minuto. A microalbuminúria ou a nefropatia incipiente já é indicação de começar o tratamento. Você considera como 20 a 200 microgramas por minuto na urina de 24 horas. E a nefropatia clínica, também chamada de macroalbuminúria, 200 microgramas por minuto. A neuropatia periférica, ela pode ter como estágio inicial ser assintomático, mas o paciente pode queixar de redução de sensibilidade. Como sintomas, então, a perda de sensibilidade, dormência e muitas vezes parestesias ou dor em queimação. No estágio grave, o paciente pode ter envolvimento motor com limitação até a deambulação e o potencial para ulceração nos membros inferiores. Por isso, em toda consulta, os pés devem ser avaliados. Na neuropatia autonômica, você vai ter alteração da pressão, como eu já falei anteriormente, a hipotensão postural, tonturas, impotências, alterações na urina, como resíduo vesical, diarreia, sensação de empachamento no estômago, resposta normal da frequência cardíaca, então o paciente corre e a frequência cardíaca não aumenta, por exemplo. E entre as complicações crônicas, as úlceras de pé são as mais responsáveis por gasto no sistema público de saúde, amputação de extremidades, infecções, e por isso o exame do pé tem que ser muito importante. A atenção básica de saúde sempre tem que lembrar que nas consultas precisa avaliar o pé. E o principal método e mais simples que nós temos é o monofilamento, é esse nylon, que o paciente, você tem esses 10 pontinhos para testar, mas você vai escolher 3 para testar, e em cada um dos 3 você vai testar 3 vezes. 2 vezes colocando o nylon de uma forma que o nylon só dê uma leve dobrada, e uma das vezes você não põe, nas 3 vezes você pergunta para o paciente se ele está sentindo ou não. Se em 2 das 3 vezes a resposta for positiva, a chance de ter neuropatia é pequena. Se em 2 das 3 o paciente não sentir, a chance de neuropatia é grande. Então, se o paciente não tem neuropatia, você só vai educar, ensinar a cuidar do pé e vai fazer o monofilamento uma vez por ano. Se ele tiver a neuropatia presente, você vai educar e vai orientar a mudança do sapato. Se o paciente tiver com deformidade, isquemia, úlcera, é um paciente de alto risco, além dos sapatos, você vai encaminhar para um podólogo e um fisioterapeuta e vai avaliar a cada 3 meses. O cuidado com os pés é muito importante no paciente diabético, então a escolha dos calçados, a meia não pode ter costura, a unha tem que ser cortada com muito cuidado, o paciente tem que lembrar de enxugar todos os dedos, entre todos os dedos, não usar sapato de salto alto, não usar sapatos apertados, sempre antes de calçar tem que prestar atenção se tem alguma coisa dentro do sapato, usar creme para hidratação desses pés e nunca tratar calos ou verrugas sem nenhum tipo de cuidado. Tem que sempre procurar um médico ou um podólogo. A alimentação faz parte do tratamento do diabético, então eu falo sempre para os meus pacientes que a alimentação do diabético tinha que ser a alimentação de todos nós, porque tem que ser uma alimentação saudável. Então, os pacientes diabéticos, eles não podem ficar nem longos períodos sem se alimentar para evitar a hipoglicemia, nem beliscar muitos alimentos, porque tudo isso tem carboidrato, índice glicêmico que vai aumentar a glicemia. Então, evitar o consumo de alimentos ricos em açúcar e utilizar o adoçante de substituição ao açúcar. Evitar o consumo excessivo de alimentos ricos em carboidratos, e aí a gente entra com pães, bolos, biscoitos, arroz, macarrão, polenta, angu, mandioca, batata, inhame, as farinhas, tenta substituir tudo isso por alimentos integrais. As verduras devem ser consumidas diariamente, principalmente crus, por causa do aumento do número de fibras, e pelo menos 3 porções diárias das verduras e 3 porções de fruta também. Para evitar o aumento da glicemia, tentar sempre associar a fruta com leite ou uma fonte de fibra, como aveia, linhaça, granola, chia,
ou usar sempre como sobremesa para que haja diminuição na absorção. Evitar o consumo de alimentos ricos em sal, lembrar que esses pacientes eles têm maior risco de nefropatia, hipertensão, então isso a gente também tem que evitar. Diminuir o consumo de alimentos ricos em gorduras, porque outra complicação são as doenças cardiovasculares, eles têm uma diminuição do metabolismo das gorduras também. Consumir mais peixe, as carnes assadas e cozidas, evitar as frituras, a banha de porco e praticar atividade física regularmente. Atividade física adequada são 150 minutos por semana, que podem ser divididas em 30 minutos 5 vezes por semana. Como eu acabei de falar, ela é fundamental porque você vai adotar os hábitos de vida mais saudáveis, vai melhorar o controle do diabetes e, além disso, a atividade física ela melhora a captação de glicose pelo tecido muscular e você diminui as glicemias e a necessidade da insulina. Além disso, ela vai diminuir os fatores de risco para a doença coronariana, vai fornecer ao paciente aquela sensação de que ele é igual aos outros, contribui para a perda de peso e melhora o bem-estar. Sempre, antes de iniciar a atividade física, o paciente tem que estar com bom controle metabólico, porque uma glicemia maior que 300 contraindica a realização da atividade física. E se ela estiver em torno de 100, o paciente tem que se alimentar antes, porque há um risco grande do paciente desenvolver uma hipoglicemia. Se o paciente for um paciente que tem a tendência à hipoglicemia, tem que pensar em avaliar a diminuição da dose da insulina no período da atividade física ou tentar fazer com que a dose da insulina, o pico da dose da insulina não coincida com o horário da atividade física. A saúde bucal também é muito importante ser avaliada nesses pacientes, porque eles têm um aumento de risco de doença periodontal, como gengivite e periodontite. Eles também, por conta das neuropatias, eles diminuem a produção de saliva, tem maior chance de candidíase oral, a síndrome de ardência bucal e glossodínia, também por conta da neuropatia, distúrbios de gustação, doenças da mucosa bucal, a cárie dentária e hipoplasia de esmalte. Tudo isso são doenças que mais acometem os diabéticos, por isso a saúde bucal também tem que ser lembrada nas consultas na unidade básica de saúde. Já estamos acabando, acho que só falta o último slide. Aqui eu coloquei algumas referências. Em todos esses sites a gente tem todas essas orientações que eu falei, mais algumas mais específicas. E esse último pontinho aqui, para aquelas pessoas que atendem crianças, a gente tem uns guias muito legais para a escola, para pais, para os amiguinhos da escola, também é legal para dar uma olhada. É isso, Carmen. Voltando. Eu queria agradecer a palestra e começar aqui por uma pergunta. Temos uma pergunta que é: qual é o horário ótimo para aplicar insulina NPH no paciente insulino dependente? Então, se a gente escolheu que vai começar o tratamento e vamos começar com 2 doses, então a gente começa a primeira dose antes do café da manhã e a segunda dose na hora de dormir, né? A gente chama insulina bedtime, que é aquela da hora da cama mesmo. Quando o paciente deita para dormir, ele vai tomar essa segunda dose. Se com essas 2 doses de NPH o paciente não tiver um bom controle ao entardecer, é muito interessante que a gente faça uma terceira dose na hora do almoço. Aí esse paciente então vai ficar com uma insulina no café da manhã, uma no almoço e uma nesse horário de dormir, geralmente às 22 horas. Acho que ela está digitando mais alguma, vamos esperar um pouquinho. Agradecendo a resposta, entendeu? Que bom. Muito bem, se tiver mais alguma pergunta, a gente ainda tem mais um tempinho. Então eu vou aproveitar para dar um recadinho, ver se alguém mais manda alguma pergunta. Então, só lembrando que a gente tem outro canal de comunicação com vocês, que são as teleconsultorias, que acontecem diariamente. Vocês podem mandar as suas perguntas, os seus questionamentos. Dizer também que a nossa agenda está sendo atualizada semanalmente.
gente, então procurem observar que tem novas atividades ainda para o mês de dezembro. Acho que tem mais alguém aqui? Não. Elias, muito bom. Então, eu gostaria de agradecer à doutora Nádia pela excelente palestra, acho que foi muito esclarecedora. Dizer que qualquer uma outra questão pode ser enviada aqui para o Telesaúde, e ela vai estar à disposição para ajudar a gente a responder. Então, agradeço muito, doutora Nádia Klein, e até a próxima. Até, Carmen. Obrigada pelo convite. Desde já, então, agradeço a todo mundo que esteve presente hoje com a gente. No manejo. Era o outro.